E agora, dando continuidade à última fração de leite, né, que é produzido pela mama humana, nós temos a fração emulsão, né? A fração emulsão, qual é a característica dela? Ela vai trazer a gordura, como eu falei, que a gordura vai dar em torno de, mais ou menos, em torno de 50% da taxa, 45% a 50% de toda a parte energética do leite humano, ou seja, muito importante no caso do bebê. E qual é a característica dessa fração? A primeira questão é que ela tem fatores de imunidade, no caso, tem fatores anti-estafilocóccicos que são específicos, só que são na forma de ésteres, e um pouco diferente no caso da fração solução, que é a primeira, que ela tem tem fatores específicos anti-cólera e anti-dengue. É muito interessante isso, mas entenda, a fração solução, porque a fração suspensão, que está no meio, ela não tem até hoje identificado nenhum tipo de fator específico, tá, de imunidade. A fração solução, que é a primeira, ela traz fatores anti-cólera e anti-dengue, né? Se bem que no Brasil a gente não tem dengue, talvez não faria muita diferença, né, uma criança mamar no peito ou não. Mas da onde que se reconheceu isso, né? Viram epidemias no caso de dengue, sobretudo a nível de África, né? Em que observaram que várias pessoas na mesma comunidade, da mesma família, tiveram dengue, o bebê que mamava no peito, não. Aí começaram, né, a ciência, né, ela vai futucando, até que descobriu, e provavelmente essas questões desses tipos de fatores de imunidade específicos, como tem o antistafilocócico, que é uma bactéria específica, no caso da nossa pele, muito comum, até para proteger o próprio ducto mamário da mãe, para não que ocorra realmente mastites infecciosas, diferente daquela mastite que é só por represamento de leite e que não há ainda infecção. Nós temos, claro, colonização bacteriana, mas não quer dizer que colonização seja infecção. E aqui, na fração emulsão, como que a gordura vem? Lembra quando eu falei que a gordura vem empacotada? Só que a própria mama, ela fornece a gordura já empacotadinha em microesferas, porque em esferas, no caso, ela facilita o processo de ação, tá, dos sais biliares para emulsificar essa gordura e também da lipase. Só que a criança tem pouca lipase para estar digerindo, a lipase pancreática, e sobretudo também a lingual, ela não tem ainda uma eficácia muito boa, bem como a quantidade. Então, a própria célula alveolar, na hora que empacota e que essa gordura sai com a membrana plasmática envolvendo, né, essa microesfera, ela já sai com lipase, só que não na forma ativa, porque imagina se essa lipase estivesse na forma ativa, né? Ela já iria digerindo essa membraninha e digerindo a própria gordura, o que ia diminuir o valor biológico para essa criança. Mas ela vai numa forma de uma isoenzima, ou seja, uma forma inativada, que no momento em que ela chega ao intestino, em que ela vai encontrar a ação de ácido, de sal biliar, e também do pH já alcalino, ela vai se ativar e vai começar a perfurar e a digerir essa microesfera para que realmente possa digerir e essa criança absorver prontamente essa gordura. Diferente, né, daquele leite de vaca, né, modificado na latinha, ou do outro que não vai dar enzima nenhuma, não vai dar anticorpo nenhum, e a gordura vem sempre solta, né? O que também até aumenta as molaridades também, porque vem tudo solto, né? Apesar da gordura não implicar em tanto na questão de molaridade, mas na forma humana ela reduz ainda mais ainda, porque ela vem toda empacotadinha, ou seja, o número de partículas é menor. Tá? Então, as enzimas, que eu já comentei isso aqui, isso aumenta a digestibilidade e a estabilidade. Então, nós vejamos que a criança, ela começa mamando, né, aquele leite que vai dar bastante proteção, água, e carboidrato para ela naquele início. Ou seja, vamos botar proteção na criança para que ela pode até não ganhar peso, mas pelo menos não vai perder o que já tem. Em seguida, ela fornece o material para a construção desse ser. E, por último, coloca a mão de obra, ou seja, aí a casinha vai completa. Reparem só a construção que foi desenhada, né, ao longo desses milhares de anos, né, no leite humano. Essas várias características, que não tem como ser imitada, fora a questão de vínculo afetivo, dentre outras coisas, com relação a uma lata. Ou seja, jamais uma lata ou uma garrafinha vai dar o que uma mãe pode oferecer para o filho. Não tem como. E um dos mecanismos agora que é importante a gente saber é o seguinte, é o mecanismo de saciedade, né, em que, se a gente, nos estudos de fórmulas marcadas, assim como leite humano, o que se observou? Que a criança que mama leite humano, ela mama em média 2/3 do que mama uma criança que usa mamadeira.
Ou seja, a criança que mama mamadeira, ela às vezes vai ter mais peso, tá? Mas um leite de baixa qualidade, tá? A gente não pode achar que peso, muito peso é sinônimo de saúde. Se fosse assim, a obesidade seria um sinônimo de saúde e não de causador de doenças. Então, essa criança acaba mamando demais quando se usa a fórmula. Por quê? Porque o leite é todo, digamos assim, do início ao fim é totalmente igual. No leite humano, como a gente falou nessas frações, porque o primeiro mecanismo de saciedade de um bebê não é o volume de leite no estômago dele. Até porque ainda sobra, normalmente, na grande maioria dos bebês, a maior parte deles ainda tem um espaço grande ainda para caber mais leite, dependente da parte gasosa que existe no estômago. Ou seja, na verdade, o que faz a criança cessar é a impregnação de gordura na papila gustativa dela, ou seja, é a língua naquela fração final em que a taxa calórica é tão elevada com as gorduras, isso impregna de tal maneira a língua da criança que manda uma mensagem ao sistema nervoso central naquela região do hipotálamo, que a gente falou também, que regula na criança o centro da fome, e faz com que ela pare de mamar. Então, esse é o primeiro mecanismo de saciedade do bebê, que é importante até para ele não encher demais. Ou seja, é um leite que vem com uma certa característica, agora o outro não. O outro não, ele vem do início ao fim da mesma maneira, na mesma pegada. Ou seja, para impregnar, quando não tem aquele aporte grande de concentração de gordura, que não tem na fórmula e também não vai ter no leite de vaca homogeneizado da indústria, né, você não vai ter isso, esse mecanismo de saciedade. Então a criança vai, e o mecanismo de saciedade começa a ser o quê? A distensão do estômago, o que é ruim, e vai, digamos assim, viciando essa criança, né, de que tem que estar com o estômago bem cheio, ou seja, não é o seu paladar, o teu centro da fome tem que ser regulado de uma outra maneira, pela saciedade calórica, e não pelo apetite, né, sentir o estômago cheio, tem que me sentir cheio, né, e daí vai ajudando para ter outros problemas também, de saúde. Uma outra característica que me veio agora de eu falar dessa fração emulsão, ou seja, a quantidade de colesterol que é fornecida pelo leite humano realmente é bem elevada. Colesterol esse que a criança não tem ainda uma grande, digamos assim, maturidade, né, do sistema da HMG-CoA redutase, que vai sintetizar colesterol, ela não tem isso ainda bem feito, então ela depende de colesterol que seja fornecido na sua fonte alimentar, coisa que o leite de vaca não vai dar na carga que dá o leite humano. Porque imagina uma criança que sai, né, ao nascimento e vai triplicar de tamanho ou quadriplicar no segundo ano de vida, no primeiro ano ela triplica, em média, depois no segundo ano de vida, em relação ao nascimento, ela quadruplica de peso. Então imagina essa construção e esse colesterol que é fundamental para a formação de membrana plasmática para cada célula, como também para a formação de hormônios, né? Mecanismo também de formação de vitaminas no corpo também. Então, imagine tudo isso. Então, é por isso também que você observa que crianças que mamaram no peito têm uma capacidade melhor de lidar com taxas futuras, já a nível de adulto, de colesterol melhor do que as crianças que não foram amamentadas, ou seja, porque o sistema enzimático delas já foi melhor educado desde o início da vida a lidar com essas maiores taxas de colesterol.